Graça e paz a todos os amados irmãos em Cristo Jesus. Sou o pastor Otomíris Barbosa e o nosso canal é Encontro com Cristo. Estamos aqui para fazer uma rápida meditação na palavra do Senhor e eu gostaria de deixar aqui para a nossa meditação no capítulo 4 de Gênesis e o versículo de número 23, somente esse versículo de número 23, que diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 4 de Gênesis e versículo 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por mim pisar. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste momento eu quero falar a respeito de o pior exemplo seguido pelas autoridades do Velho Testamento. Por quê? O pior exemplo seguido pelas autoridades do Velho Testamento. Quando nós lemos a Bíblia no Velho Testamento, nós, depois do dilúvio, antes do dilúvio teve esse caso que ele foi o pior exemplo de todos. Esse caso que fala a respeito de Lameque, ele tendo duas mulheres, que está registrado no capítulo 4, versículo 23. Mas o que nos chama a atenção é que muitas pessoas evangélicas, elas, às vezes, conversando com a gente ouve muito elas dizerem assim, não, no Velho Testamento, Deus, ele permitia e ele permitiu um homem ter mais de uma mulher porque estava iniciando a criação dos seres humanos e então Deus permitia sim, mas algo que é muito complicado de se entender dessa forma, porque quando nós olhamos aqui na Bíblia Sagrada, onde nós lemos no 4, versículo 23, que fala a respeito de Lameque, aqui você vai ver que ele foi um dos homens que durou aproximadamente 900 anos e este homem, ele foi um homem que não só praticou a poligamia, ele iniciou a poligamia e não só isso, este homem, ele foi um mau exemplo em todos os sentidos, foi um assassino e daí por diante. Então, quando nós olhamos para a vida deste homem e olhamos para a vida dos homens de Deus, então este homem foi o primeiro homem que relata a respeito de um caso de poligamia, um homem tendo mais de uma mulher. E por incrível que pareça, este mau exemplo ele foi seguido. Quando você vai olhar na Bíblia Sagrada, quando este homem pratica a poligamia, aí vem o dilúvio extermina toda a raça de seres humanos, ali com exceção a família de Noé, mas um ponto que nos chama a atenção. Quando o povo foi exterminado pelo dilúvio, para a gente olhar assim rapidamente, sem analisar a palavra de Deus, teria que ter cessado este mau exemplo da poligamia. Só que você vai ver que depois, logo em seguida, depois do dilúvio, você vai ver Abraão também ficando com outra mulher, além da sua mulher. Você vai ver também Jacó tendo mais de uma mulher. E não só isso, aí você vai ver que vai quebrando a ideia das pessoas imaginarem que Deus permitia esse tipo de coisa. Inclusive, quando Deus, o Senhor, aqui eu quero deixar para a nossa meditação, aqui quando Deus fez a mulher para ficar na companhia do homem, diz assim aqui no versículo de número 24, portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe apegar-se à sua mulher
e serão ambos uma só carne. Olha que coisa interessante. Então, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, quando nós olhamos na palavra de Deus, aí a partir de Abraão veio Jacó, depois veio vindo Moisés, aí vai passando adiante. Aí você vai ver Davi, você vai ver Salomão, e já está bem lá na frente. Então você vai ver que não bate a palavra quando as pessoas entendem na Bíblia Sagrada que lá no início foi permitido, foi porque iniciou-se a criação dos seres humanos ali, e para que crescesse. Não tem nada a ver, isso aí não é bíblico, não bate. Então nós olhamos, e todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos as grandes autoridades, você vai ver que a maioria delas cometeram este pecado, o pecado da poligamia. Por que eu estou dizendo pecado? Ah, pastor, mas no Velho Testamento Deus não puniu ninguém por ter feito isso, então não foi pecado, não. Foi pecado, sim, e só que teve uma diferença desse pecado com os outros demais pecados. Houve certo tipo de pecado que Deus matou as pessoas e matava, e até mesmo o povo de Israel, quando havia certo tipo de pecado, depois das leis, e teve as leis, então também eles matavam, não resta dúvida. Mas quando nós olhamos aqui, nós observamos que aqui foi o pior exemplo seguido pelas autoridades aqui do Velho Testamento, foi esse, a poligamia. Então, que foi essa prática, ela inicia ali com este homem pervertido por nome de Lameque, ele tendo duas mulheres, e depois que do dilúvio, aí reinicia novamente a poligamia, principalmente agora com os homens de Deus. Então, quer dizer, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós ficamos, de uma certa forma, triste em ver esses acontecimentos, porque, na verdade, foi o pior exemplo seguido pelos grandes homens de Deus, pelas grandes autoridades de Deus no Velho Testamento. Então, quer dizer, isso não foi deixado por Deus, não foi aprovado por Deus, não teve aprovação em momento algum. Quando você vem para o Novo Testamento, está escrevendo, Paulo escrevendo a Timóteo, quando está falando a respeito do ministério lá do obreiro, aí ele faz questão de dizer que o bispo, tanto o bispo como o diácono, eles teriam que ser marido de uma só mulher, né? Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós não podemos concordar que isso foi algo que Deus permitiu que as pessoas fizessem, de maneira alguma. Deus não permitiu isso. Mas isso continuou acontecendo no Velho Testamento. E quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, o que aconteceu? Então, por que Deus não parou com isso aqui? Isso só veio parar quando Jesus veio, porque ele veio trazer as boas novas, e aí ele vai tratar a respeito disso aí, porque havia também divórcio, havia esse problema seríssimo de um homem, né, praticar a poligamia, ter mais de uma mulher, e Jesus, quando ele veio no Novo Testamento, ele veio já trazendo boas novas, palavras diferentes, alertando o homem do risco de separação, de divórcio, e também você não vê mais a respeito da poligamia, é encerrado. Inclusive hoje, na lei até brasileira, se você olhar, um homem, ele não pode ter mais de uma mulher, porque quando um homem ele tem mais de uma mulher, ele está fazendo o que? Ele está desrespeitando essa instituição chamada casamento, que é uma das mais instituição mais sagradas que existe perante a Bíblia Sagrada. Mas, para resumir, será que Deus, quer dizer, ele não deu este exemplo para os grandes homens de Deus? Porém,
eles seguiram este exemplo, né? As grandes autoridades do Velho Testamento. Seguiu espelhando em quem? Na pior pessoa possível, quando nós falamos lá do Velho Testamento, que foi Lameque, um dos homens assassinos e também que praticava poligamia. Então, sendo assim, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, então Deus, ele não permitiu, em maneira alguma, ele não mandou, em momento algum, que o homem tivesse mais de uma mulher. Mas aconteceu que o homem teve. Salomão, ele teve 700 mulheres, diz a Bíblia, e 300 concubinas. Olha que coisa terrível. Então, no final, ele acabou se perdendo, e um dos motivos foi a idolatria às mulheres. Então, o que acontece? Então, o que nós aprendemos na palavra de Deus foi que Deus nunca concordou com isso, com essa prática da poligamia, mas ele tolerou. Tem uma diferença. Ele não concordou, não era da vontade dele. Porém, ele vendo que aquilo ali não parava, e era homens que ele tinha projeto na vida deles, então, pelo que nós entendemos na palavra de Deus, ele tolerou essa prática até a vinda de Jesus, e Jesus veio agora e coloca fim nessa prática, né, na palavra do Senhor. Então, Deus, ele nunca quis que acontecesse estas coisas, a poligamia. Até nos dias de hoje ainda acontece, né? Em muitos lugares, em muitos países, é normal acontecer isso, mas isso não é de Deus. Então, eu deixo essa palavra aqui para nós, e alertando e dizendo que Deus, ele não olhava isso com um bom grado, ele não olhava isso como achando que aquilo ali trazia algo de benefício, né? Quando você olha Abraão e Sara, quando Sara arruma uma mulher agora para engravidar de Abraão, tentando todas as formas de arrumar um filho, quer dizer, não foi da vontade de Deus, porque na verdade Deus, ele já tinha falado que na hora certa ele daria um filho, né, uma semente a Abraão, daria o filho. Então quer dizer, sempre problema gerando problema. Então, o que eu deixo para nós nesta tarde, nesta palavra, é isso, que Deus, isso nunca foi a poligamia do agrado de Deus, mas Deus tolerou isso na vida dos grandes homens, por ter uma grande obra para realizar na vida destes homens, e que então ele faz isso, ele tolerou. Então eu deixo esta palavra, mas ciente de que foi o pior exemplo seguido pelas autoridades do Velho Testamento. Então, eu deixo esta palavra para vocês, que Deus abençoe a todos vocês, e permitindo Deus, na próxima estaremos gravando mais um vídeo. Amém? Então, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.